Eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 15. Você deixa aberto aí, Êxodo capítulo 15, nós vamos hoje falar do versículo 1 ao 21. Nós vamos falando aqui, os irmãos vão acompanhando na sua Bíblia. É importante você acompanhar na sua Bíblia. Do jeito que as coisas estão hoje, você tem que bater com a Bíblia aquilo que está sendo falado na frente. Então, se não tiver na Bíblia, os irmãos, levanta a mão, pastor, não está na Bíblia, tá bom? O canto certo do lado errado. Já falei algumas vezes aqui para os irmãos, que eu havia pregado alguns anos atrás sobre esse tema, o canto certo do lado errado. E hoje eu quero falar sobre esse tema aqui com os irmãos. Mas eu primeiro quero contar uma história. Para quem ainda não me conhece, eu tive poliomielite com 15 dias de idade. Os médicos disseram para meus pais, olha, agora você leva ele para casa porque ele não passa dessa noite. Só que o médico não detalhou qual era a noite, né? Porque já fazem 57 anos daquele dia, eu estou aqui ainda, né? Mas durante a minha história, eu tive uma doença na coluna chamada poliomielite. Não, isso foi na perna. Na coluna foi escoliose. Deixa eu falar de escoliose. Deixa eu falar. É uma doença que dá em pessoas que sentam assim como alguns dos irmãos estão sentados assim. A tua coluna vai dobrando e você vai ficar com calombão nas costas. Eu fiquei com isso, eu tinha 15 anos. Eu fiquei com esse calombão nas costas, escoliose. Eu fiz 5 cirurgias na coluna. A menor delas eu levei 88 pontos. Então eu tenho uma cicatriz bem interessante nas costas, que vai da cintura até o pescoço, por causa da escoliose. Uma dessas cirurgias, eu coloquei um colete de gesso. Sabe o que é um colete de gesso? Você coloca gesso da cintura até o pescoço, até aqui. Então você fica, se alguém me chamava aqui, eu tinha que virar o corpo todo assim, para ver o que era, né? E aí me chamava aqui, eu virava para cá, porque a escoliose, ela exige isso de você. Hoje talvez a cirurgia seja um pouco diferente, mas no meu tempo era cirurgia aberta mesmo, 80 e tantos pontos, teve uma que eu levei quase 150 pontos, então foi uma coisa bem interessante. Durante 9 meses, eu usei esse colete, aqui. Eu não podia baixar a cabeça, não podia virar para os lados, alguém me chamava, eu tinha que virar o corpo todo. Depois de 9 meses, eu tirei o colete. Aí o que você acha que acontecia quando alguém me chamava? Eu virava aqui. O corpo todo como se eu ainda estivesse usando colete de gesso. E isso foi muito tempo. Eu tive que conviver com isso muito tempo. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com o povo de Israel nesse texto que nós vamos estudar agora de manhã. Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Deus tira o povo do Egito. Deus abriu o mar aqui nesse texto. Deus derrotou o faraó. Deus fez ali o que parecia aos olhos humanos impossível de acontecer diante dos olhos deles. O povo de Israel viu. Você já pensou? Você chegar na beira do mar e de repente Deus abre o mar e você vê um tanto do mar para cá, um tanto do mar para cá e você passa em seco. Aí quando chega no outro lado do mar, eles cantaram. Está errado cantar, irmãos? Está errado louvar a Deus? Não. Eles cantaram. O cântico aqui estava certo. A teologia estava certa. A letra do cântico estava certa. O Deus exaltado nesse cântico era o Deus verdadeiro. Então eles fizeram quase tudo certo. Só teve uma coisa que eles erraram. Eles cantaram certo, mas do lado errado. Eles tinham que ter cantado antes, quando o mar ainda estava fechado, porque quando nós cremos no poder maravilhoso, majestoso de Deus, a gente canta antes, mas eles cantaram depois. O canto dava certo, mas o coração deste povo ainda carregava marcas do lado errado. É como eu falei para vocês, eu já não tinha mais o colete, mas eu ainda carregava em mim as marcas do tempo que eu usava colete. E aqui entra uma pergunta que incomoda, pelo menos a mim. Será que isso também acontece com a gente hoje?
Nós cantamos sobre confiança, mas nós vivemos sobre o medo. Nós cantamos sobre entrega. Muitas vezes aqui na igreja nós cantamos por tudo que tens feito, Senhor, te entregam tudo, mas nós seguramos tudo nas mãos. Nós cantamos sobre santidade. Santo, santo, santo. Nós cantamos sobre santidade, mas nós ainda flertamos com o Egito. Nós cantamos sobre vitória. Tem umas músicas tão bonitas de vitória. Nós cantamos sobre vitória, mas qualquer deserto que nós enfrentamos nos faz voltar atrás. Nós temos medo. Então, meus irmãos, o problema não é cantar. O problema é cantar verdades que nós ainda não permitimos que governem a nossa vida. E nós vamos levando. Nós vamos cantando, nós vamos adorando, nós vamos cantando cânticos maravilhosos, mas nós estamos falando de verdades que nós ainda não praticamos na nossa vida. E é isso que eu quero ver com você nessa manhã. A primeira coisa, se você ver no versículo 1, você vai perceber que ele fala assim, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Diz isso aí na sua Bíblia. A gente vai aprender aqui que o canto certo, ele precisa nascer da memória da salvação. Porque se você olhar aqui, esse aqui é o cântico de Moisés, ele começa com uma decisão. Ele vai dizer assim, eu cantarei ao Senhor. Não é aqui um canto genérico, não é uma emoção solta, não é apenas aqui um alívio depois do susto, porque às vezes a gente sofre um susto, e esse susto passa, vem aquele alívio, Mas isso aqui não é. O que nós vemos aqui é a adoração direcionada. Por quê? Israel não canta para celebrar a sua própria vitória. Eles sabem que não foram eles que venceram. Eles sabem, tanto que eles vão dizer isso. Eles dizem, eles não vão dizer nós conseguimos, eles falam, o Senhor triunfou gloriosamente. E aqui, meus irmãos, está a base da adoração bíblica. Não é só a gente cantar, mas lembrar de quem Deus é e do que Ele fez na nossa vida. Quanta coisa Deus tem feito por nós. O povo tinha acabado aqui de descobrir 3 coisas. A primeira é que Deus libertou da escravidão. A segunda é que Deus abriu caminho onde não havia caminho. E a terceira, Deus derrotou aquilo que jamais eles venceriam sozinhos. Você não tem coisas na sua vida que quando você avalia, você vai dizer assim, isso aqui eu não consigo. Já passou por isso? Você vai dizer assim, isso aqui não dá. Isso aqui eu não vou conseguir, eu vou sucumbir isso aqui. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Imagina o mar na frente. Você imagina lá o marzão na tua frente, os soldados com sangue nos olhos atrás de você, com espadas, com lanças, com facas, querendo te matar. E você não tem para onde fugir. Era algo que fugia à força do povo. E eles descobrem aqui o que nós precisamos descobrir na nossa vida todo santo dia. Deus abre espaço, Deus abre caminho onde não há caminho. Amém? Amém. Quando você sentir vontade de dizer amém, diga, não é pecado não, tá? Pode falar. Porque o faraó, meus irmãos, ele representava o poder opressor. Os cavalos e os cavaleiros representavam a força militar do Egito. Humanamente falando, Israel estava perdido. Humanamente falando aqui, eles eram escravos. Eles não tinham exército, eles não tinham estrutura, eles não tinham experiência de guerra. Mas aí, Deus entra na história. Deus já entrou na sua história alguma vez? Porque a expressão aqui, triunfou gloriosamente, mostra a vitória não foi apertada. Você olha para isso aqui, a vitória não foi apertada, ela não foi improvisada, ela não foi parcial. A vitória do povo foi uma vitória completa. Deus não apenas ajudou Israel aqui a escapar, mas Deus humilhou os poderes que escravizavam Israel. Porque é isso que Deus faz com a vida da gente. É o canto certo do lado certo. Então, se a gente aplica isso aqui para os nossos dias, a gente vai aprender que a vida cristã, ela começa quando nós entendemos que a libertação foi obra de Deus.
Então eu começo a entender a salvação, quando eu começo a entender que tudo que eu vivo hoje na minha vida de bom, de libertador, de vivificador, não foi obra minha, foi obra do Senhor. Nós não somos salvos pela nossa força de vontade, nós não somos salvos pela nossa religião, pelo nosso currículo, nós não somos salvos pela tradição familiar, nós não somos salvos pela aparência de piedade, nós somos libertos pela graça de Deus. O canto certo, meus irmãos, ele nasce quando a memória da graça está viva no meu coração. O problema é que muitos crentes esquecem rápido demais o que Deus fez. Você e eu. Nós esquecemos muito rápido. Nós passamos por maravilhas que Deus faz na nossa vida hoje, amanhã a gente duvida se Deus vai fazer. E nós vamos sofrendo, e nós cantamos. Glorificado seja o nome do Senhor, santo, santo, santo. Quando você como criança, a gente vai cantando. Esquecemos que o Egito é o lugar de onde nós fomos tirados. O povo esquece da escravidão que dominava. Esquece das correntes que foram quebradas, e quando a memória da salvação ela enfraquece, sabe o que acontece? A murmuração ela cresce. Quando a memória da salvação enfraquece, a gente começa a murmurar. É por isso que a igreja precisa cantar. É por isso que a igreja precisa pregar, lembrar, testemunhar. Agora quando nós cantamos aqui pela cruz, ouvir os irmãos cantando mesmo. Que bonito, porque isso precisa marcar o nosso coração. O canto certo tem que ser do lado certo. Nós temos que cantar não para ficarmos presos no passado, mas para nunca perder a consciência de quem Deus é e de o que Ele já fez por nós. Porque antes de reclamar do deserto, meus irmãos, a gente precisa lembrar que o mar foi aberto. Foi aberto. Segunda coisa, versículo 2, olha o que diz aí. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai e por isso eu o exaltarei. Irmãos, o canto certo, ele confessa quem Deus é. Porque aqui o cântico, ele deixa de falar apenas de que Deus fez, para começar a falar de quem Deus é. Olha o que ele diz: o Senhor é a minha força. Vamos falar junto? O Senhor é minha força. Israel não tinha força própria. A força deles era Deus. Eles estavam na frente do mar. Não dava para passar nadando. Eram milhões de pessoas. Adultos, crianças, idosos. E eles estavam ali. Eles não tinham força própria. E eles vão falar outra frase. O Senhor é o meu cântico. Vamos junto? O Senhor é o meu cântico. Irmãos, Deus não apenas dá motivo para nós cantarmos. Ele mesmo é o conteúdo do nosso cântico. Quando isso começa a ficar claro no meu coração, eu vou entender a outra frase que diz assim, ó, Ele me foi por salvação. Vamos falar junto? Ele me foi por salvação. Irmãos, a salvação, ela não foi uma ideia. A salvação não foi um ritual. A salvação foi o próprio Deus agindo em favor de você. Porque eu poderia colocar aqui o seu povo, né? Porque o que a Bíblia diz, o seu povo. Mas se você colocasse o seu nome aqui, a salvação foi em favor do Zé Vitor. Amém. A salvação foi em favor da Bruna. Cadê o amém aí, Bruna? Amém. A salvação foi em favor de cada um de nós aqui. Muita gente quer a força de Deus, mas não quer Deus como Senhor. Quer cantar. É bom cantar. O pessoal do louvor aí canta bonitinho. É bom a gente cantar. Muita gente quer o livramento, mas não quer a aliança. Muita gente quer a proteção, mas não quer a obediência. É custoso obedecer. Muita gente quer cantar vitória, mas não quer abandonar o Egito. O Egito está grudado na gente. O Egito está grudado. A gente ouviu Deus, a gente foi liberto pelo Senhor, mas está tão difícil largar o Egito. Irmãos, o cântico de Moisés, ele vai confrontar a gente.
Esse cântico aqui de Êxodo 15, ele confronta, porque Deus não pode ser tratado, e preste atenção nisso, Deus não pode ser tratado como ferramenta para resolver problema. Deus não pode ser tratado assim, que a gente socorre, que a gente recorre a Ele quando está passando por lutas, por dificuldades. A gente só quer que Deus seja o gênio da lâmpada. A gente esfrega, Ele sai, e a gente diz: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e Ele resolve. Tá, agora não quero mais o Senhor, vou seguir do meu jeito. O canto certo é aquele canto que entende que eu preciso mais de Deus do que Ele é, mais do que Ele faz. Ele é Salvador, Ele é Rei, Ele é Redentor. E a frase, este é o meu Deus, que está aqui no texto, fala de relacionamento. Não é uma teoria sobre Deus, é confissão pessoal. Que Israel está dizendo aqui, nós pertencemos a Ele. Nós somos o Senhor. E na vida cristã, meus irmãos, na vida que a gente vive aqui na igreja, mas principalmente na vida que a gente vai viver a partir de amanhã, isso aqui é essencial. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus que basta que diga uma palavra e tudo muda, o Deus diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que é Senhor. É dele, é nele que nós vivemos. Amém. E a pergunta aqui não é apenas se nós cantamos sobre Deus, não. A pergunta é: Deus é de fato a sua força, o seu cântico, a sua salvação? Deus é de fato o meu cântico, a minha força, a minha salvação. Porque o canto certo sem rendição, é apenas performance religiosa. Isso aqui é uma coisa difícil de pregar. Porque pregar hoje que você é o centro, que tudo na vida diz respeito a você, que tudo diz respeito a você na Bíblia, isso é muito fácil. Mas, irmãos, isso é coaching. Eu estou falando da palavra de Deus, e aqui está dizendo que vida cristã sem rendição é apenas performance religiosa. Eu quero Deus por aquilo que Ele faz. Eu quero a caixinha de promessa todo dia. Bendito é aquele que tal, bem-aventurado aquele, mas eu não consigo viver esse Deus na segunda-feira. O canto certo do lado errado. Terceira coisa, versículo 3, olha o que diz aí no cântico de Moisés, olha que coisa linda. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Irmãos, o canto certo anuncia que Deus reina sobre os falsos mestres. Tem falso mestre hoje em dia ou não tem? Não, né? Estou falando bobagem, imagina que vai ter. Não tem. Sabe de uma coisa? Essa expressão aqui, ela pode soar um pouco estranha nos nossos ouvidos. Os nossos ouvidos modernos. Porque a Bíblia vai dizer, o Senhor é homem de guerra. Mas dentro do contexto aqui, imediato do texto, ele não apresenta Deus como violento, ele não apresenta Deus como injusto, ele apresenta Deus como guerreiro santo, que luta contra a opressão, contra a idolatria, contra os poderes que escravizam. É isso que é o Senhor, o homem de guerra. Faraó era visto como um tipo de divindade para o Egito. Ele queria que os egípcios o adorassem, porque ele dizia que era Deus. O Império Egípcio não era apenas político, o Império Egípcio era um império religioso. E quando Deus derrota Faraó, ele está dizendo aqui, está mostrando que os deuses do Egito não são deuses. Que os deuses do Egito são deuses com letras minúsculas, porque o Senhor reina soberano. Então, irmãos, Êxodo 15 é um cântico de libertação. Mas ele também é uma declaração teológica de que nenhum rei humano, nenhum poder humano, nenhum poder religioso, nenhum poder econômico, nenhum poder pode resistir ao Deus vivo, o Deus dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Deus. Amém. E aqui diz, o Senhor é o seu nome. No original, aqui está o nome de Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés. Ele não é uma divindade local, ele não é um Deus entre muitos, ele é o Senhor. Amém. Aquele que pode tudo. Então todos nós enfrentamos falsos senhores. Talvez você esteja enfrentando hoje. Talvez você esteja enfrentando hoje falsos senhores que estão tentando te oprimir,
o dinheiro, a ansiedade, o medo, a provação, o pecado, às vezes o passado, o orgulho. Mas o canto certo, ele declara que só o Senhor reina. Não é o dinheiro, não são os bens, não são os pecados, não é o que eu faleci no passado, nada disso me governa. O que me governa é o Senhor. O problema é que muitas vezes nós cantamos que Deus reina no culto. Não cantamos? Não há Deus maior. Não cantamos isso? Mas aí nós cantamos que Deus reina no culto, mas nós vivemos na segunda-feira como se Faraó ainda mandasse. Nós vivemos aqui no culto, nós cantamos, nós levantamos a nossa mão, nós choramos, nós nos emocionamos, mas na segunda-feira parece que o Faraó ainda reina. Nós cantamos sobre graça, mas nós vivemos presos à culpa. Como é que pode a gente sentir culpa se nós vivemos debaixo da graça? Se nós entendemos que Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos reconstrói, Ele faz tudo zero na nossa vida, começa de novo, e a Bíblia diz que Ele vai pegar os nossos pecados e vai lançar no fundo do mar. E nós vivemos na segunda como se nós ainda tivéssemos que carregar esses fardos nas costas, oprimidos, pesados. Mas no domingo a gente canta sobre graça. Nós cantamos sobre confiança, mas nós somos oprimidos pela ansiedade todo dia. Nós vivemos na segunda-feira como se nós tivéssemos que dar conta de todas as coisas. Eu preguei aqui, acho que faz umas 2 semanas, sobre como que a ansiedade é coisa do diabo. Como que a ansiedade destrói. Se nós confiamos no Senhor, para que viver assim? Irmãos, o canto certo precisa nos puxar para o lado certo. O lado da submissão ao verdadeiro Rei dos Reis. Amém. Versículo 4 diz assim: os carros de Faraó e o seu exército lançou no mar, e os seus capitães escolhidos foram afogados no mar vermelho. Irmãos, o canto certo, ele celebra a vitória de Deus, não a vingança dos homens. Porque esse trecho aqui do Cântico de Moisés, ele vai descrever a derrota daqueles que estavam oprimindo. Mas a gente precisa entender bem isso aqui. Porque Israel não está celebrando crueldade. Israel está celebrando justiça. Durante anos, o Egito escravizou, humilhou, matou o povo de Deus. Faraó ordenou morte dos meninos hebreus. O império se sustentava sobre o sofrimento do povo, que tinha que trabalhar. E o juízo de Deus no mar não foi impulso descontrolado de um Deus, como tem um cântico que a gente canta às vezes, aqui a gente ainda não cantou, mas a gente sempre tem uns que cantam aí, Deus furioso. Eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão, Deus furioso, eu não gosto muito disso não, mas tem um cântico que fala isso, furioso Deus. Isso aqui não é um Deus furioso, isso aqui é um Deus justo, porque a gente pode até pensar que a vida vai passar e vai ficar tudo bem. A gente pode até pensar que a vida, ela vai continuar do nosso jeito, mas não vai. Deus é justo. E aqui a gente aprende algo muito importante. Deus não é indiferente à injustiça. Deus viu o sofrimento do povo. Deus ouviu o clamor do povo. Deus, ele desceu para libertar o seu povo. E Deus julgou o opressor. Você acha que Deus não ouve o seu clamor? Você acha que Deus não vê as suas lágrimas quando ninguém está vendo? Você acha que Deus não vê os seus lamentos quando você pensa que está ali sozinho? Deus está vendo tudo. E essa verdade desse texto, ela consola a gente, porque ela consola quem sofre e confronta quem oprime. Porque aos feridos, essa palavra aqui vai dizer Deus vê. Aos arrogantes, ela vai dizer Deus julga. Aos cansados, ele vai dizer Deus age. Quer dizer, não desiste, siga em frente, fica firme, Deus vai agir. Aos injustos, essa palavra aqui vai dizer Deus não será zombado nunca. Então você pode até achar que sim, mas não. Sabe, irmãos, existe uma aplicação muito delicada aqui, porque muitas vezes
Nós queremos usar a justiça de Deus para alimentar a nossa vontade, ou a nossa grande vontade de vingança pessoal. Quantas vezes você já sentiu vontade de dizer assim, desce um raio nessa pessoa? Já teve vontade? Duvido que alguém aqui não tivesse tido vontade. Senhor, como é que pode? Olha o que essa pessoa está fazendo, nada acontece com ela, a gente fica desse jeito. E lá em Jeremias vai dizer assim, se vocês não estão conseguindo andar com aqueles que andam a pé, vocês vão conseguir andar com aqueles que andam a cavalo? Quer dizer, isso não diz respeito a nós. O que nós precisamos aprender é que Deus é justo. E que Deus, Ele não nos abandona, que Deus, Ele não quer que a gente seja pessoas dobradas de opiniões. Ele não quer que o nosso cântico seja certo, mas do lado errado. Não, Ele quer que o cântico certo não saia da nossa boca quando nós estamos com problemas. Irmãos, o cântico certo não nos transforma em juízes arrogantes. Não, ele nos transforma em adoradores. É isso que falta. É por isso que a igreja tem que cantar. É por isso que a igreja, quando canta, os vizinhos têm que nos ouvir. É isso, quando aquela igreja, quando canta, nós temos que soltar a nossa voz. Não porque nós queremos lembrar de coisas ruins, é porque nós queremos que o nosso cântico, ele reflita o que nós realmente somos diante de Deus. Porque se Deus julgasse todos nós apenas com base nos nossos méritos, ninguém aqui ficaria em pé. Eu tenho dito isso em todo o nosso culto de ceia. E vou dizer domingo que vem de novo. Os irmãos vão me ouvir falar isso sempre. Eu nunca vou dizer para alguém, olha irmão, você não vai participar da ceia. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa igreja, eu estava celebrando a ceia, era uma igreja maior, então tinha 2 diáconos de cada lado. E um levava um pão, de um lado o pão, do outro o suco de uva. Eu lembro que um estava andando e uma pessoa que não era membro da igreja foi lá e pegou o cálice. E aí o irmão, o diácono que vinha atrás, viu que aquela pessoa não era membro da igreja, foi lá e tirou o cálice da pessoa. Jamais eu faço isso. Nunca. Por quê? Porque nós não somos eleitos pelo Senhor como julgadores disso. Porque se você parar para observar, se um de nós aqui, se nós fizéssemos a ceia do Senhor aqui, pelos nossos méritos, quem é que acha que participaria? Não precisa responder não, pensa aí. A ceia do Senhor, ou a vida cristã, ela não se sustenta pelos nossos méritos. Ela se sustenta pelos méritos de Jesus. É Ele. Então eu não sou ninguém, eu não tenho condições nenhuma. Mas você é um pastor. O que tem isso? Eu sou só o pastor. O que me diferencia dos irmãos é a função. Nem eu, nenhum de nós aqui tem condições de julgar o nosso irmão, porque os méritos é do Senhor Jesus. É Ele que tem os méritos, porque se depende de mim, só dos meus méritos. Meu irmãos, nem sei onde eu estaria agora. Irmãos, a mesma santidade que derrubou o faraó é a santidade que revela o quanto que a gente precisa da graça todo dia. Todos nós. Nós acordamos de manhã. Eu tenho dito para Deus, quando eu saio de manhã sozinho, eu digo, Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas me ajuda para que as minhas ações, as minhas palavras, as minhas decisões, elas não sejam baseadas em mim, porque eu não consigo. Porque se as coisas foram baseadas em mim, eu vou fazer besteira. Nós precisamos que o cântico certo do domingo, ele nos coloque do lado certo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Versículo 11 diz assim: quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado e santificado, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Olha que palavras bonitas. Irmãos, o canto certo aponta para uma vida do lado certo. O canto certo aponta para uma vida do lado certo. Porque esse é um dos pontos aqui mais altos do cântico. Porque é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela que a resposta já é óbvia. Ele vai falar, quem é como tu? Quem é como o Senhor? Ninguém. Mas o fulano de tal, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado. Não é nada. O que adianta? Quem é como tu, Senhor? Ninguém. Irmãos, Deus é incomparável em santidade.
A santidade de Deus significa que Ele é separado, Ele é puro, Ele é único, Ele é completamente diferente de tudo que é comum, de tudo que é corrompido, de tudo que é falso. Deus é poderoso, Deus é puro. Irmãos, Israel aqui, eles estavam saindo de uma terra cheia de ídolos. Cheia de ídolos. O Egito tinha muitos deuses, muitas imagens, muitas crenças. Mas agora o povo aprende que só o Senhor é Deus. Só que aqui está um drama muito grande. Porque Israel saiu fisicamente do Egito. Mas o Egito ainda ia demorar para sair de Israel. Eles saem do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque pouco tempo depois aqui, no deserto, o povo ia murmurar, porque depois eles fariam um bezerro de ouro, depois eles sentiriam saudade das cebolas do Egito. Quem já sentiu saudade de cebola aqui? Olha só. Eles tinham cantado o cântico certo, mas eles ainda carregavam os desejos do lado errado. Eles tinham agora aprendido o cântico certo aqui, mas eles ainda carregavam os desejos daqui. Não tem como, porque existe aqui um perigo muito real de cantar a verdade sem ser transformado por ela. Meu Deus é o Deus do impossível. Conhece essa música? Sim. Quero voltar ao primeiro amor. Não há Deus maior. Nós cantamos essas coisas. Mas muitas vezes nós cantamos a verdade, mas nós não somos transformados por ela. Cantar sobre santidade não significa viver em santidade. Cantar sobre fé não significa andar pela fé. Cantar sobre entrega não significa entregar. Porque quantas vezes a gente canta e não entrega? Eu não estou falando aqui só em entregar dízimos e ofertas, não, eu estou falando de vida. Claro que eu estou falando de dízimo também, porque se eu canto sobre entregar, eu também sou fiel. Cantar sobre graça não significa tratar os outros com graça, porque às vezes a gente canta sobre a graça de Deus, mas nós não temos nenhuma graça com os outros. Irmãos, cantar sobre Cristo não significa seguir a Cristo de verdade, porque o canto certo, ele precisa nos conduzir para o lado certo, o lado da obediência, o lado da santidade, o lado da confiança, o lado da dependência, porque o culto não termina quando a música acaba. Hoje vai ter uma música no final do culto, não vai, Bruna? Vai, né? Essa música vai terminar. Mas o culto não termina quando a música termina. O culto ele continua quando a vida começa. Então, quando eu saio daquela porta, eu ainda quero colocar isso. Eu já ensaiei fazer isso em várias igrejas que nós pastoreamos, nunca consegui. Mas eu queria colocar lá na porta assim, ó. Ao sair por essa porta, você vai entrar em um campo missionário. Vou colocar lá. Porque o culto continua amanhã lá fora. Ou melhor, o culto continua agora ao meio-dia na nossa casa. E a pergunta aqui não é apenas se você cantou bonito, porque tem gente que canta bonito, né? Tem gente que, assim como eu, não é tanto, mas tem gente que canta bonito, né? Mas a pergunta é, não é só se nós cantamos bonito. Nós atravessamos para o lado certo. Porque o que Deus pede não é cantar bonito. O que Deus pede é cantar com a vida. Aquilo que eu canto ir para o lado certo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 13, fala assim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Irmãos, o canto certo precisa sobreviver ao deserto. Porque esse versículo aqui ele é maravilhoso, porque ele mostra que Deus não apenas tira o povo de algum lugar, presta atenção nisso, o povo não apenas tira você de um lugar, mas ele vai conduzir você para algum lugar. Ele não só tirou a nossa vida do pecado, mas ele vai nos conduzir para a santidade. Deus não libertou apenas o Israel do Egito. Deus libertou Israel para a comunhão, para a aliança, para a promessa, para a adoração verdadeira. A salvação bíblica, meus irmãos, nunca é apenas sair de, mas é também caminhar para. Deus tira do pecado e conduz à santidade.
tira da escravidão e conduz à filiação. Agora nós somos filhos. Você é filho de Deus? Sim. Amém? Porque esse papo de que todo mundo é filho de Deus, isso aí é conversa fiada, não. É conversa fiada, porque a Bíblia diz assim, ó, a todos quanto o receberam. Quem é esse o? Jesus. A todos quanto o receberam, a esses deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E eu quero caminhar para o final. Aliás, logo depois desse cântico, isso não posso deixar de falar, não, veja só, nós vimos a partir até o versículo 21, né? 21. No versículo 22 até o 24, esse povo chega num lugar chamado Mara. Presta bem atenção na ordem cronológica. Até o 21 era o cântico de Moisés. Ele declarando a fidelidade de Deus, que Deus havia livrado o povo do Egito, tal, aquela coisa bonita que nós estamos vendo aqui. E no versículo 22, eles chegam a um lugar chamado Mara. Alguém sabe o que significa Mara? Amargo. Então aqui eles chegam num lugar que as águas eram amargas. E o mesmo povo que cantou adorando ao Senhor, o que eles fizeram aqui? Murmuraram. Que retrato fiel nosso, não é? No domingo nós cantamos Deus é fiel. Na segunda nós reclamamos porque alguma coisa não saiu como nós queríamos. Então isso aqui é fiel a nós. O mesmo povo que abriu o mar, passaram em seco, glorificaram. Está certo que cantaram o canto certo do lado errado, mas cantaram. Logo depois vão murmurar do Senhor. Que tristeza. Quantas vezes Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus nos levanta, Deus nos abençoa, Deus nos dá aquilo que nós nem imaginávamos. Você já parou para pensar que talvez hoje, nesse horário, que horas são 11h40, agora, você está vivendo coisas que você já pediu para Deus lá atrás? E a gente pediu, Deus deu, e parece que a gente não lembra. E a gente começa a murmurar, e quando a gente para, poxa Senhor, lá atrás eu pedi tanto para viver isso que eu estou vivendo agora. Aí a gente cai em si, Senhor, glorificado seja o teu nome. Mas o mesmo povo que havia sido livrado pelo Senhor é o povo que estava mal, que estava agora murmurando aqui. Nós declaramos que Cristo é o suficiente, mas na prática nós vivemos como se Ele fosse só um complemento da nossa fé. E em último lugar, no versículo 18 diz assim: o Senhor reinará para todos sempre. Amém? Amém? O Senhor reinará para todos sempre. O canto certo, ele termina exaltando o reino de Deus. Essa frase aqui, ela aponta para a soberania de Deus. Faraó caiu, o Egito perdeu, os carros afundaram, os impérios passaram, mas o Senhor reina para sempre. Irmãos, aqui é uma ponte direta para Cristo. Porque no Novo Testamento, nós vemos Jesus, que é o rei, que vence o pecado, que vence a morte, que vence o diabo. Moisés, ele tira o Israel do Egito. Jesus, ele nos tira do pecado. Irmãos, essa verdade aqui, ela precisa descer para a nossa vida. Se Cristo reina, e Ele reina sobre a minha casa, Ele reina sobre o meu dinheiro, Ele reina sobre os meus desejos, Ele reina sobre as minhas decisões, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha agenda, sobre a minha boca, sobre a minha fidelidade, porque não existe canto certo com a vida rendida ao lado errado. Não dá. Viver o canto certo, mas a vida do lado errado. Então não basta cantar depois do mar, é preciso cantar antes dele, é preciso cantar passando por ele e continuar o cântico do outro lado. Essa é a vida que o Senhor espera de nós. O canto certo do lado errado. Que isso não seja a nossa realidade. Que possamos viver agora, quando sairmos daqui, que possamos viver amanhã, na segunda-feira, olhando para essas coisas, sabe? Sair do lado da religiosidade, sair do lado da canção bonita, mas com o coração dividido. Sair do lado da fé dos domingos, mas a incredulidade da segunda-feira. Começar a agradecer. Como é que você faz no domingo à noite? Ah, que coisa, tem que trabalhar amanhã.
Será que não seria pior? Que coisa, amanhã eu tenho que carregar como procurar emprego. Né? A gente precisa agradecer mais a esse Deus que nos dá o sustento. Se você vai sair daqui agora e você vai para sua casa, você vai almoçar, você vai estar com a tua família, porque Deus te deu. Não tem absolutamente nada a ver com a força do seu braço. Tem a ver com a proteção, com o cuidado do Senhor sobre você, sobre a sua família e sobre tudo que você se propõe a fazer. Amém? Amém.